Engraçado, eu não gostei. Ah, meu Deus. Vamos começar. Tá gravando, Mari? Não. Ele não falou daquele jeito lá. Mas tá, né? Que ele recorda em. Ah, falou? Ah, porque não. Ah, tá desligado aqui. Ok. Vamos começar. Eu. Então, hoje a gente teve uma prática, trabalhou lá desde o início, né? Esse contato com o elemento terra, conexão com o chão. Queria saber como que vocês ficaram, como estão, sentiram essa condução sendo feita nessa direção, se isso reverberou lá no final da prática, como estão, digam. Aí, ferramenta. Aham. O negócio a dificuldade do maior no equilíbrio, né? E o equilíbrio precisa dessa aberração, né? E eu Uhum. pego, eu não sinto assim, eu não consigo abrir os dedos, firmar bastante, né? Isso me dificulta muito. Eu tenho dificuldade da aterração, né? Uhum. Aterramento, né? Aterração Uhum. não, aterramento, né? Ferramenta. Isso? É. Aterramento. Acho que é por causa do meu pé, né? Eu não sei, eu não E consigo como abrir os você se sentiu dedos. com a aula, assim? Aí, você falando, né? Aquilo vai, a gente vai, né, entendendo aquilo e vai sentindo. Nossa, é muito bom, é muito bom. Uhum. Consegue sentir, então, esse Consigo aterramento? sentir sim e consigo ver que eu tenho que ter mais essa firmeza no pé, firmar o Uhum. pé mesmo, sabe? Uhum. Eu esqueço, ele sai, aí fica leve, aí dificulta, porque a base tá ali, né, para sustentar. Aí eu solto, e aí, sabe, Uhum. fica, não fica firme, né? Eu Ó. tenho que. E deu para ver, então a gente trabalhou primeiro o aterramento do corpo todo no chão, sentindo aquela soltura, a, a falta de pressa, a calma. Também, sim. Porque o que que acontece? A gente querer tá ansioso, querer fazer, a gente vai levantando, a energia sobe, né? Então a gente vai levando a energia mais para o alto e a gente desconecta. Porque a gente está. A ansiedade é em relação ao que vai acontecer, ao futuro, a pressa de ter que terminar para fazer Sai outra da coisa. postura, né? Então a gente sai com a energia do aterramento, porque a gente sai do presente. A gente não está vivenciando o que está acontecendo, a gente já está preocupado com o que vai acontecer depois, né? Então a preparação da aula, ela deve, por mais que você tenha uma aula de 45 minutos. A aula ela tem que te trazer naquele momento que você tem 45 minutos, é o que você tem para ser trabalhado essa presença. Então não é na quantidade, mas como você vai trazer conexão com agora. Porque a gente está muito estimulado, né? Como eu comentei ontem, o tempo todo tem anúncios, coisas para fazer. A gente tem agora, antes a gente trabalhava e terminava de trabalhar, ia para casa, acabou. Hoje em dia, o WhatsApp está ali o tempo todo. Um monte de mensagem para responder, coisas para fazer. Então a gente não está mais vivendo agora, porque o nosso tempo leva a gente sempre estar vivendo lá na frente, ou resolvendo coisa que está lá atrás. E a gente está desconectando. Então, o momento de uma aula de yoga deve ser o momento em que você volta e deixa tudo para trás, tudo para o lado. Tira tudo e vivencia o que está acontecendo agora. Hoje a gente teve uma prática de quase 2 horas. Porque é um curso de formação. A gente está estudando, a gente está, né, tendo tempo para vivenciar isso. Na tua aula do dia a dia, você talvez não tenha. Eu dou uma aula.
uma vez por semana na Plenge, que é meia hora, menos tempo ainda. Então, naquele momento, eu trago o que que é essencial numa aula de yoga, né? Trazer a atenção para o momento presente, com a possibilidade e o tempo que eu tenho ali. E não é numa escola de yoga, então é numa sala. Então tem toda uma adaptação. E a gente tem que trazer o que que é primordial se manter ali, tá? Eu ia te ajudar. Obrigada. Nesse sentido que você está perguntando se trouxe, para mim, era o momento lá em Dourados, assim, que a gente está vivendo, Vanessa sabe, no trabalho principalmente, mas em casa comigo também, sim. Parece que tá um turbilhão de. Parece que tá um turbilhão lá na minha vida, lá em Dourados, e eu fiquei a semana inteira com aquele sentimento, eu preciso ir. Eu preciso ir para lá, sair dali daquele turbilhão. Então, assim, no sentido, parece que essa aula eu realmente precisava estar aqui para isso mesmo que você falou, sair da esfera lá, né, geral e tal, e precisar no momento de desligar de tudo, aterrar, ter noção da minha base, assim, não ter noção, porque uma noção a gente sempre tem, né? A noção, mas assim, sentir a base mesmo, sentir o corpo, porque assim, o meu corpo fala muito comigo, então eu estava sentindo que eu precisava sair de lá para me reconhecer de novo, para poder voltar para lá, estando, assim, tendo consciência, né? Assim, foi perfeito, era o que eu precisava, eu consegui, até esse último momento de Shavasana aqui, eu até chorei de tanto que eu percebi que era isso mesmo, né, que eu precisava realmente disso, e que eu posso continuar ouvindo meu corpo, e que eu tenho a minha base, e que vai dar tudo certo, a turbulência vai passar como todas passam. Então, para mim foi essencial, e eu acho que se era esse o objetivo da aula comigo, com certeza atingiu. Uhum. Essa é a sua garrafa. Então, a aula, o que a gente faz numa aula de yoga? A gente faz Surya Namaskar, a gente vira para lá, vira para cá, torce, vira de ponta cabeça, faz a ponte, né? Faz todo um movimento com a energia vital, com o corpo. E a gente começa a liberar, tô ficando rouca, a gente começa nesse movimento todo, a colocar para fora aquilo que a gente não precisa mais, literalmente, tá? E aí a gente vai lá e entra em Shavasana. A energia entra no estado de equanimidade, de equilíbrio, estabiliza, né? Então, às vezes a gente precisa ter essa conexão, né? Que faz lá, conecta com a terra, sente a pressão do seu pé no chão, cresce, voltar a atenção para o que você está sentindo, para o agora. Tirar todos os conceitos que a gente tem em relação a nós mesmos. Porque às vezes a gente fica muito preso no conceito. Ah, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou aqui, a hora que você está aqui com você não é nada disso. Você não é simplesmente você está aqui presente com você mesmo. Você larga todos os conceitos do que você acha que você é, do que você tem que fazer. E você entra em conexão com a tua respiração, com a sua própria natureza, que não é nenhum desses papéis, desses conceitos. E aí você acalma, relaxa. Então, a prática de asanas, ela serve nesse sentido de fazer reorganizar aquela energia que está toda bagunçada ali dentro, colocar no lugar e aquietar. Por isso é tão importante o Shavasana. No momento do relaxamento, e aí a gente adequar com as realidades das aulas que tem hoje em dia, a gente deixar um relaxamento que seja adequado. Faça o relaxamento. Seja lá 5 minutos. Fica ali, quieto, sem fazer nada. Precisa deixar essa energia assentar, essa energia entrar em cada
trazer aquela equanimidade, a calma, a estabilidade. Porque senão vai virar mais uma atividade que você vai lá, faz, e depois você já sai fazendo outras coisas. E não deu tempo de assentar essa energia. Então, é importante o relaxamento longo. Hoje a gente fez em torno de, hoje foi quase 15 minutos de relaxamento. E aí você dá tempo dessa energia se assentar. Aí você tem aquela sensação de, parece que se renovou. Parece que foi quase a sensação de uma noite bem dormida. Você levanta. Então o Shavasana, ele tem essa função. E ele é muito importante. Deixar um bom tempo no Shavasana. Então eu tenho alunos, como eu dou aula de Ashtanga, né? As pessoas entram na sala, fazem a prática, fazem um relaxamento e saem em horários diferentes, não é conduzido. E eu tenho alunos que terminam, já que enrola o tapete e já sai assim. Eu vejo, tipo, é mais uma atividade do dia, né? Não entender o que veio fazer aqui, né? É realmente entrar em estado de yoga. E a gente faz tudo isso, as posturas, a respiração, mexe com tudo isso para entrar em um estado de yoga. Por isso que eu perguntei, como vocês se sentiram, né? Então, Ana falou, Selma falou, que é essa sensação de tipo, tô em mim, assim, aí você traz presença. A vida tá lá, turbulenta, caos, problema, coisas para resolver, mas você tem o seu momento de entrar em contato com você mesmo, estar ali, para realmente sair desses papéis e se identificar como você é, com o que você é. E aí você segue a vida lidando com as coisas que têm que ser resolvidas, mas você entra em contato com esse ser. Então, o yoga ele serve exatamente para isso, para entrar nesse estado que é de yoga, de união, corpo, mente, e espírito, tá? Se não, isso não está acontecendo, tá errado. Aí eu posso falar, tá errado, não está funcionando o yoga, tá? Então, aí você tem que entender o que você está fazendo para realmente chegar nesse estado. Então, a gente aqui vai ter práticas que vão. A ideia é, pelo menos a proposta é, te levar a um estado de yoga. E aí você reconhecer esse espaço, nesse estado de yoga. Obrigada. Comentário. É que no começo da aula a gente fez a respiração também, né? E eu percebi assim que no fechar do olho, assim que eu cheguei, meu olho ficava correndo, né? Tipo, Uhum, olhando mesmo fechado, correndo para um lado para o outro. E aí já no Shavasana já você percebe que acalmou, assim, que vai expandindo. Eu falei, até respirei mais fundo, que eu realmente estava assim, luz, calma, tranquilidade, né? Tipo, parando realmente a energia. E não percebi essa movimentação ocular mesmo que cheguei no começo, né? uhum, Eu achei, tipo, interessante, porque no começo isso me causou um incômodo também, uhum. né? Tipo assim, nossa, Jéssica. Para de olhar para o lado, É a sabe? mente Tipo tá assim, assim. você tá de olho fechado, tranquiliza o olhar, né? E aí depois eu reparei nisso também. Para mim eu percebo que é um esforço e que tem alguma parte no meu corpo desse lado mesmo que arde bastante. E Uhum, aí eu falei, bom, vou até toquei para ver se tem alguma extensão mesmo, né? Porque o que me incomodou mesmo foi a lateral, assim, da uhum, perna no começo, de fazer esse aterramento, né? De uhum, fazer esse movimento assim. Por mais que eu fazia, eu sentia que eu tava ali fazendo um uhum. esforço, que não era algo super leve, assim, para mim. Sim. É isso, mas eu gostei muito. Uhum. Alguém não sentiu isso nesse estado?
Depois, no final da prática, todo mundo sentiu. Aqui. Aí a gente traz também para nossa própria experiência como praticantes. Porque como que você vai ensinar algo que você não sentiu, né? Então, é, dentro das minhas práticas, eu procuro perceber, assim, o que está acontecendo? Como que eu, nesse relaxamento, quando eu vou relaxar, que eu realmente solto e desconstruo, né, esses papéis, o que que aconteceu? Para realmente, eu fico investigando, tentando entender ele. Para quando a gente vai passar como professor, a gente conseguir passar essa experiência, para que a pessoa consiga chegar nesse lugar, né? Então, é fazendo, é praticando. E aí eu estava falando até com a Mari que é importante, assim, a gente manter a nossa prática, além dos encontros, dos estudos, né? De final de semana, vocês manterem praticando. Porque quanto mais constância, mais fácil você chega nesse lugar, né? E é interessante isso que você relatou. É, chegou, mesmo por mais que você estava deitado, o corpo solto lá, o olho, isso é a mente, né? A mente ela está em funcionamento ali. O olho dela não parava de se mexer. E depois lá no final isso não aconteceu. Então a energia se estabilizou. Então conseguiu assim, de forma muito prática, explicar o que que aconteceu. E é isso, exatamente aí que a gente quer chegar. A mente se assentou, a gente movimentou o corpo, movimentou a energia, movimentou a respiração e entrou nesse estado. É isso, é aí que a gente tem que chegar, tá bom? Eu queria fazer com vocês um exercício de respiração que eu até fiz lá no primeiro módulo, mas eu gostaria de repetir para a gente ter um entendimento sobre a respiração completa de 5 partes. Então, você pode deitar, flexionar, deitar de costas, flexionar as pernas, deixa as coisas de lado um pouquinho. Se vocês não tiverem como deitar, pode ficar sentada, dá para fazer sentado, tá? Se for muito ruim aí nesse mudar de lugar, porque a gente vai fazer aquela respiração que vai colocar a mão aqui. Você vai deixar as pernas flexionadas, colocar as mãos lá no baixo ventre, na parte mais baixa do abdômen, um pouquinho perto ali para baixo do umbigo. Começa a respirar e observe o movimento que a respiração faz nas suas mãos agora. Respiração normal. Respiração normal. Não precisa mudar, modificar a respiração, do jeito que você respira. Quando você faz essa respiração, é natural que a respiração seja um pouquinho mais curta e ela aconteça aí na região do baixo ventre. A sua mão vai movimentar. Cada vez que você inspira, o abdômen cresce um pouquinho. Cada vez que você exala, o abdômen relaxa. Essa é a nossa respiração natural, tá tudo certo. Se você colocar um bebezinho deitado de barriga para cima, você vai ver que ele também respira assim. Você dormindo respira assim, você no dia a dia respira assim. Tá tudo bem. É assim que é a nossa respiração mais natural, mais relaxada. Agora você vai deixar uma mão ali no baixo ventre, vai trazer a outra aqui nas costelas laterais, a mais baixa, na costela flutuante. Então vai ficar com uma mão aqui no baixo ventre e outra nas costelas. Aí você pode continuar respirando naturalmente, você vai ver que as costelas não se movem nesse momento ainda. A respiração continua lá embaixo.
Então, a partir de agora, quero que você comece a expandir a respiração. Aí sim é intencional. Essa respiração ela não vai acontecer sem a gente colocar intenção. Então, você vai expandir a sua respiração mais para cima, como se você quisesse encher a parte mais alta dos pulmões. O que vai começar a acontecer é que quando você inspira, as costelas começam a se expandir. Quando você inspira e as costelas começam a se expandir, a respiração vai mais lá para cima, o seu abdômen não vai mais expandir, ele vai afundar na inspiração. E levando o umbigo na direção das costas. É como se a sua lombar, para quem está deitado, a sua lombar ela vai empurrar um pouquinho o chão a cada inspiração. E aí você vai sentir que cada inspiração, a sua mão vai afundar junto com o abdômen. Procure perceber você fazendo esse movimento, mas sem fazer tensão, esforço, muito esforço. Tenta sentir como você pode organizar essa respiração, organizar os movimentos do seu corpo, para que sim você possa fazer isso sem esforço, que se torne cada vez mais natural, mesmo que intencional, sem gerar tensão ou esforço. Agora você vai trazer as duas mãos na lateral das costelas, tira lá do abdômen e percebe quanto você consegue expandir dessa respiração. Percebendo as costelas se expandindo lateralmente. Entre as costelas, né? Então a costela expande completamente, mas não é abrindo a costela, ela tá como crescendo, como se fosse um balão, crescendo dentro da sua capacidade respiratória e depois exalando, esse balão vai como se estivesse desinflando. A caixa torácica vai diminuindo de tamanho. E isso acontece, você percebe porque ela empurra a sua mão. Agora você vai pegar as suas mãos e colocar as costas das mãos debaixo das axilas e sentir que a respiração chega aqui também. Então você vai expandir, ó, as costas das mãos aqui próximo das axilas. E essa parte é uma parte mais alta aqui das nossas costelas. Difícil essa mobilidade. Afasta um pouquinho mais os cotovelos e os ombros. Tá sentindo a respiração aí? Tá conseguindo chegar com ela aí? E percebe que você faz esse movimento sem tensionar o corpo. Agora você vai trazer as suas mãos nas clavículas. Onde que é as clavículas? Lá onde que é aquela que a gente fala saboneteira, né? Esses ossinhos aqui, ó. Em cima. Faz a respiração. Ali é a parte mais alta dos pulmões. Faz a respiração chegar nesse lugar. Para que ela chegue nesse lugar, a respiração deve ser mais profunda e lenta. Ela vai chegando devagarinho nesse espaço do seu corpo. Se eu puxo o ar de uma vez só, ela não vai chegar ali. Então imagina que você está puxando o ar como se fosse puxando o ar por um canudinho, então de forma lenta, aos poucos, né? Devagarinho puxando o ar, de forma contínua. O último ponto é colocar as mãos lá atrás das escápulas.
Às vezes não dá para colocar, então você pode sentir quem está no chão, as escápulas empurrando o chão. Se você conseguir, você pode tentar colocar as costas da mão atrás das escápulas. Se não der, tá tudo bem. Aqui, ó. Escápulas aqui atrás. Isso. Uhum. Assim. Às vezes não vai dar mesmo, e aí você sente só as escápulas empurrando o chão. Tá o suficiente. A gente está sentindo lá atrás agora, né? Uhum. Isso. Então a gente chegou a expandir a respiração para todos esses cantos, né? Da nossa caixa torácica. Volta a sua mão lá no baixo ventre, continua respirando assim e percebe o movimento que acontece agora com o abdômen, que é cada vez que inspira, o umbigo vai para dentro e para cima, e a respiração se expande em toda a caixa torácica, crescendo. Ao exalar, a caixa torácica vai retornando devagarinho. Essa ação que está acontecendo da respiração, ela naturalmente intensifica a ação do Dhyana Bandha, que é o umbigo, a intenção da inspiração se intensificando, levando o umbigo para dentro e para cima. Quero que você foque nessa ação agora. A respiração expandindo lá em cima, o seu abdômen não vai mais inflar na inspiração, mas ele vai afundar na inspiração. Esse que é o Uddiyana Bandha. O Uddiyana Bandha, além de trazer um movimento ascendente da energia vital, lá na direção da parte mais alta da coluna, ele funciona como se fosse um airbag, protegendo a nossa lombar. Então, cada vez que eu levo o meu umbigo para dentro e para cima, essa musculatura sustenta a região lombar, fazendo essa tração da coluna, descomprimindo a região da lombar. Ok, mantém a ação da respiração expandindo e a ação do Dhyana Bandha. Agora, contrai o assoalho pélvico, que é a musculatura que fica entre o ânus e a uretra, fazendo uma sucção lá para o alto. O que o Mula Bandha faz? O Mula Bandha, ele fecha a energia ali embaixo, fecha, faz um lacre para que a gente não perca energia vital, como se tivesse uma torneirinha aberta. Então a gente faz como se fosse um lacre mesmo. Percebe o que acontece com o movimento da coluna quando você faz a ação do Mula Bandha e o Dhyana Bandha, junto com a respiração expandindo. Então, a gente está fazendo duas ações que, primeiro, sustenta a energia e depois a outra eleva a energia lá para o alto da coluna. Está vindo do campo físico para o campo sutil. Eu pedi para vocês fazerem isso de uma forma bem confortável, para realmente pesquisar, conforme você vai respirando, colocando as ações, se você tensiona ombros, maxilar, glúteos. Se você tensionou alguma parte dessas partes do corpo, procura
ir relaxando e voltar para esses espaços, que é assoalho pélvico elevando, baixo ventre indo para dentro e para cima, e respiração expandindo. É natural que às vezes a gente queira contrair outras partes do corpo, mas você vai aos poucos identificando para começar a desfazer as tensões nessas outras partes do corpo. Como a gente vai, a ideia é manter essas ações durante todas as práticas que a gente faz de asanas, é importante que a gente se familiarize com essa sensação. Aqui parado, e depois, dentro da prática, a gente trazer isso em movimento. Para que o primeiro movimento não faça você perder essas ações. Ok. Então, pode desfazer a postura, volte a sentar. Ontem a Andréia me perguntou como você faz sobre essa questão da energia sutil, né? Que você mostra, parece que está expandindo. Dá para perceber, conforme a gente vai estudando, que a gente não está aqui mexendo somente no corpo físico. Não é só uma atividade física, não é só um alongamento, mas a gente está mobilizando. Por quê? O sutil precede o denso. A respiração, ela está sendo o fio condutor de tudo que a gente está fazendo. Tem uma frase que fala: ó yogi, não pratique asana sem vinyasa, sem a combinação da respiração e o movimento. Krishnamacharya, ele, ele ensinava em cima disso. Então, cada aluno lá, ele ensinava de forma individual, mas existe um fio condutor, que é a prática orientada através do fio condutor da respiração. Então não adianta estar lá esbaforido, tentando acompanhar o movimento sem prestar atenção nesse estado mais sutil que acontece com a respiração. Vocês conseguiram sentir a respiração expandindo nessa região? Ela não acontece mais aqui, mas ela acontece aqui, tá? Nessa parte toda aqui, utilizando a caixa torácica. No sentido de criar espaço, consciência, para que a gente faça essa respiração. Ela acontece de forma mais lenta, profunda e consciente. E aí você vai expandindo como um fiozinho, inspirando e depois exalando devagar. Aquele exercício que a gente fez hoje também, que é inspira, segura, inspira, segura. Ajuda a trazer a mente para o estado de aterramento. Ao mesmo tempo, a começar a controlar os estados da respiração de forma mais contínua e constante, contínua e constante. Eu consegui expandir mais a minha inspiração também nesse exercício. Conseguiu, né? Tá. Então, é isso que é essa a proposta mesmo, tá? E aí você vai perceber que você vai fazer com 2, reter 2. Daqui a pouco, você já experimenta com 4. Vai lá. 1, 2, 3, 4, retém 4. 1, 2, 3, 4, retém 4. 1, 2, 3, 4. Aí depois exala completamente.
E também você solta, parece que ele descarrega quando você vai puxando um pouquinho, ele solta tudo de uma vez, Uhum. vai tudo pro chão. Vai tudo para o chão. Exatamente, ótimo. Eu gosto. A definição vem na prática. É isso. A energia vai toda lá para baixo. Isso. Você começa a ter o domínio desse prana, dessa energia vital. E aí você vai levando ela lá para o chão. Tá? Todo mundo conseguiu sentir isso? Ok. Alguma dúvida? Mula Banda ou Diana Banda? Para quem não estava aqui no primeiro módulo, que eu comecei a falar, tudo bem? É nessa posição, tá agora, tá sempre com Uhum. ativar. É a melhor coisa que a gente pode fazer para evitar ter hérnia ali nessa região, né? Sobrecarregar a nossa lombar. Porque você tá fazendo isso, você está fazendo um movimento de sustentação, não está tudo despencado ali na tua lombar. Tá? Essa prática, essa orientação é feita para as práticas de asanas, porque tem toda essa explicação sutil, mas também física, ela protege, né? Vocês entenderam como um airbag? O que acontece? A nossa lombar e a nossa cervical, elas são as partes mais móveis, da nossa coluna. É onde normalmente dá hérnia, porque acaba sendo ou sobrecarregada ou exigida demais, mobilizando demais. Quando a gente faz na prática, o que a gente está fazendo? A gente dobra a coluna para todos os lados. Se a gente não tem essa boa sustentação, que é esse airbag aqui sustentando a coluna, a gente vai acabar comprimindo. E a gente quer criar espaço. Então, esse Uddiyana Bandha sempre ativo, umbigo para dentro e para cima. Tá? Que traz esse movimento ascendente, essa coluna crescendo, alongando, criando espaço. Aí, às vezes, aparecem as pessoas, eu tenho hérnia, tenho isso, tenho aquilo. Ok, maravilhoso, vem fazer yoga. E daí a pessoa acha que não deve fazer, né? Muito pelo contrário. Ela vai aprender a reorganizar o corpo dela. Claro, com algumas limitações a princípio, para poder colocar as coisas no lugar e entendendo essa força. E vocês vão ver que, por exemplo, aqui vocês fizeram deitados, quem não está muito acostumado. Vai começar lá a fazer o primeiro Surya, esquece tudo. Aí você lembra, opa, o Mula Bandha Dhyana, cadê? Né? Aí você lembra, sustenta um pouco, daqui a pouco distraiu, perde. Distraiu, perde, volta. Distraiu, perde, volta. Até que chega uma hora que você começou lá o primeiro Surya, é como se você tivesse apertado um botãozinho, tudo reconecta, tá? Mas isso é uma persistência, constância, fazendo. E aí, porque é muscular também. A musculatura com o tempo vai ficando frouxa, porque a gente não usa. Ela não é usada, ela, ou como qualquer outro músculo. Conforme você vai usando, você vai fortalecendo e vai trazendo mais consciência e consegue manter essa ação, tá bom? Então, é um bom exercício fazer deitado, mas tem que colocar na prática. O fazer deitado, colocar a mão, sentir, tá acontecendo, tá, beleza, né? A gente reconhece ali de forma, né, consentida aqui da mão, percebendo e tal, mas depois colocar na prática. E aí, toda hora, você pode fazer uma prática focada na ação do Mula Bandha e o Dhyana Bandha, de respiração ali, o tempo todo. Respira o Dhyana, exala, Mula Bandha tá ali, inspira o Dhyana, exala, Mula Bandha tá ali, e aí você vai fazendo toda a prática, trazendo essa intenção. É uma possibilidade também. O meu professor às vezes guia a gente assim. E aí ele, a cada inspiração ele lembra do Diana, a cada exalação ele fala: será se o Mulabanda tá aí? Aí ele fica a aula inteira. Chega uma hora que fica, né? É essa constância, repetição, a biasa, que é essa constância, essa repetição de fazer a mesma coisa por um longo tempo, por um longo período,
para que isso se estabeleça. Tá bom? Dúvidas, meninas? Dúvidas? Tá tudo bem? Ótimo. Tipo assim, não, tá, inspira. Nossa. Quando você fala inspira, o Diana, na hora que expira, então é natural a gente não conseguir segurar o Diana Banda na expiração. Mas o Mula Banda vai ficar sempre Sim. contraído. O Dhyana Bandha, ele se intensifica na inspiração. Na exalação, vocês perceberam que volta? Ele volta um pouquinho. Então, na inspiração, ele vai se intensificar. Na exalação, ele vai voltar um pouquinho ao natural. Você não vai afrouxar, mas ele volta um pouquinho ao natural. Não pode. Mas naturalmente Ele vai, porque ele se intensifica Isso, e aí ele na volta. musculatura, e daí ele dá uma Isso. leve. Já o Mula Bandha, ele continua o tempo todo. A ação do assoalho pélvico, que ela vai se manter o tempo todo. Na exalação, você lembra se ele está lá. Na inspiração, porque a gente precisa prestar atenção nos dois. Então, é como se a cada inspiração fosse um lembrete para você intensificar o Dhyana. Para de sofrer, Jéssica. Na exalação, o Mula Bandha, você verifica se ele está lá, mas era para ele ter continuado. Mula Bandha, ele se mantém durante toda a prática. Lembra, ó, imagina, hã? Ele vai soltar, ele vai soltar. É muito difícil. Aí você vai lembrar, aí ele solta. Você vai lembrar, aí ele solta. Mas lembra que essa metáfora é bem interessante que a gente entenda, que é como se eu estivesse fechando uma torneirinha aqui. Porque aqui está na base da coluna o assoalho pélvico, certo? Estou Uhum. fechando uma torneirinha e eu estou fazendo um movimento ascendente com o Dhyana Bandha, né? Com esse movimento do Dhyana, que é para dentro e para cima, a energia está subindo na direção do Sahasrara Chakra. Né, quando você falou para contrair, eu fiz a contração rápido, e aí ele tende a soltar mais rápido, porque senão dá, não sei, um mal-estar assim, tipo de estar segurando mesmo, né? Uhum. Então é melhor ir como a torneirinha, ir pressionando ele de pouquinho em pouquinho, ou não, é melhor ir lembrando. Mula Bandha? É. O assoalho pélvico? Sim, a ideia é você Fechar já de Fechou. uma vez. fechou. Hum. Uhum. Certo. Tá? Tá bom. Mas não é um assim. Se eu fizer assim, o primeiro movimento que eu fizer, eu já tenho que desfazer, Aham. porque eu não vou conseguir segurar. Então, eu tenho um exemplo que, que é mais ou menos se a gente quisesse fazer isso aqui, ó. Faz isso. Você não precisa fazer força, né? É uma sucção. Não é uma sucção? Você está fazendo força? Não, se você fizer força, não acontece até, né? Então, o Mula Bandha não é com força. É um movimento sustentado, né? Com uma ação, ali tem uma ação intensa que acontece, mas não de rigidez, assim. Tira o intenso, é uma ação que acontece e é sustentada. Não é na região do glúteo. Tem que diferenciar. Sim. Então, a gente tem a musculatura do assoalho pélvico, né? O ânus, a uretra aqui. É como se a gente quisesse fazer um movimento de elevar O esse assoalho assoalho pélvico. É para isso. cima. Fazendo essa conexão aqui. Como se E o estivesse fazendo isso glúteo- aqui, E o puxando ele glúteo para cima. continua O glúteo continua relaxado. relaxado e É. o O assoalho que acontece? Que a gente contrai glúteo, maxilar. Estou fazendo Mula Bandha. Isso, Tá até tremendo, assim. isso. Então, Isso tem outro nome, isso não é. Essa é outra coisa, não é o que a gente está querendo fazer, né? não é o que a gente está querendo fazer. Então, é esse movimento aqui, ó. Ele está acontecendo ali na base da coluna e ele se sustenta. E, Uhum. e o corpo relaxa.
Hum? Então, hoje, Tati, durante a prática, né, eu confesso assim que foi muito interessante, porque eu tentei pensar nos fiozinhos, né, na respiração, nos fiozinhos no meu joelho que pedistende, era tanta coisa que eu, assim, mas é muito interessante porque aí você coloca a presença mesmo e começa a se autoeducar, né? Com relação. Então eu falei, meu Deus, é tanta coisa, porque é meu joelho, é meu quadril. Aí os fiozinhos que eu tentava imaginar o tempo todo, sabe? Os fios. Quando eu tava meio assim com a cabeça, o fiozinho. Aí eu, né? Aí eu. O tempo todo eu ficava imaginando. Mas é legal, porque você vai tentando se educar, né? Uhum, Mas foi bem difícil. Hoje eu confesso assim que eu tentei ficar pensando em tudo uhum, e aí foi difícil, mas é educativo, sim. né? Eu acho que foi um momento muito educativo. Uhum. E não fui eu que ronquei. Há controvérsias. Na foto do filme você, né? Pode pegar, pode pegar. É, é isso, assim. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça de 5.000 peças, com aquelas pecinhas desse tamanhozinho, espalhadas lá na mesa, que você fala, e agora? Aí você pega uma, coloca ali outra, e aí passa alguns dias, e você começa a arrumar um cantinho, aí daqui você não consegue continuar, arruma outro canto. Vai chegar uma hora, se você tiver persistência e constância, né, não abandonar lá o negócio, vai chegar uma hora que as peças vão começar a se encaixar e você vai ter uma paisagem. É o que a gente está fazendo aqui, né? A gente vai lá e estuda a respiração. Vai lá e entende a ação do mulabando, Dhyana, a ação de enraizamento, a ação de expansão do corpo, como essa energia se move através do nosso corpo. E a gente pensa nisso como peças separadas, né? E na prática a gente vai tentando juntar. Aí vai ter uma hora que dá uma pane, assim. E agora eu presto atenção na respiração ou no pé que está pisando no chão, enraizando? E aí você fica nesse, ok. Chega uma hora que isso tudo se junta e vira uma coisa só. Você não precisa mais pensar no pé que enraiza no chão, na mula banda, né, no joelho que se jogou para trás. Mas isso é pela constância e pela persistência. Por isso que é a biaça, constância. Constância, fazendo. É muito fácil desistir, né? Eu já tentei montar esse quebra-cabeça de 5.000 peças com as minhas filhas. Dá vontade, chega uma hora que você fala, quero mais deixar isso aqui, porque eu já cansei. É muito fácil, porque a gente não quer se manter constante, a gente quer conforto, o que é cômodo. E aqui a gente se coloca em lugares desconfortáveis. Você deixa o seu final de semana para estar aqui sentado ouvindo essas coisas, né? Então, você deixa de estar ali, eu tô tudo bem com o meu corpo, agora a professora fala que eu não estou pisando no chão, que eu estou jogando meu joelho para trás, que eu não respiro direito, né? Então, vai tirar você desse lugar de conforto para que você consiga olhar para um outro espaço, corpo e mente. A sensação que alguns de vocês descreveram hoje no final da aula é o estado do qual a gente quer chegar, que é esse estado de yoga. Mas nem sempre é confortável o caminho no processo de chegar a um estado de yoga, porque a gente tem que se colocar em situações de estar ali disponível, de estar ali fazendo, né? Então é um processo. Por isso que não dá para fazer de forma tão curta esses cursos, esses estudos. É por um longo tempo. E vou te falar, a gente está aqui, vai ficar 10 meses juntos, 11 meses juntos. Vocês ainda vão ter uma longa caminhada. Eu continuo estudando.
Toda semana eu encontro com o meu professor online, que eu não consigo encontrar com ele, mas estou estudando, né? Todos os dias me coloco lá no meu tapetinho. Tá desconfortável, eu faço o que eu posso. Tem dia que é confortável, faço um pouco mais. E é isso, é se colocar ali. Porque é muito fácil a gente querer ficar, pegar lá para o sofá, comer uma pipoquinha e assistir Netflix. Ainda mais esse tempinho que esfria assim, pegar o edredomzinho, né? É a nossa tendência ir para esses lugares. Tá tudo bem também. É uma escolha. O que é importante é você ter clareza em relação ao seu propósito. Porque toda vez que a gente entra nesse lugar de desconforto, a gente lembrar por que que eu estou aqui? Qual foi a escolha que te trouxe até aqui? Relembrar dos propósitos te ajudam a trazer clareza do caminho com o qual você está seguindo. Uma coisa legal, só um pouquinho, é, por exemplo, essa sensação que nem a Ana descreveu. Nossa, no final eu estava totalmente aterrada, que nem a Jéssica falou. No começo eu estava assim, eu estava incomodada. No final eu relaxei. O que me motiva para praticar amanhã é a sensação da prática de hoje, no final. E daí eu falo, nossa, que bom que eu fiz. Me fez, sabe? Eu senti o resultado acontecendo. Aí me motiva a enfrentar os desconfortos de amanhã. Né? E amanhã, às vezes, eu estou lá, será? Aí eu lembro, opa, melhor fazer. Eu nunca me arrependi de ter praticado, mas eu já me arrependi várias vezes de não ter feito, de não ter ido na direção daquilo que eu estou. Né? Algumas vezes já aconteceu. Eu falo, devia ter feito, né? Porque a gente vê que algo está acontecendo, que está acontecendo na direção daquilo que a gente busca. A Bruna quer falar, o microfone tá. Não, isso que você acabou de falar sobre a gente ter firmeza com o nosso sankalpa, né? Que é aquilo que dá a direção para o que a gente tá agindo. Então, todo mundo aqui tem seu sankalpa, né? É sankalpa ou sankalfa? Sankalpa. Sankalpa, né? Uhum. Todo mundo tem o seu, então a gente se dispõe a tudo isso, né? Para poder atingir esse objetivo, né? Então, só de estar aqui, ele já está acontecendo, já é a prática da realização. Sim, É é isso aí. isso. Isso mesmo. É, a gente vai. Eu queria que a gente treinasse um pouquinho o Nadishodhana. Eu vi que algumas pessoas ainda estão com dúvidas, tá? Então a gente vai fazer em dupla Nadishodhana. Uma pessoa vai guiar e a outra vai fazer, tá? Pode fazer 6 ciclos, não ser tão longo, aí depois troca e o outro guia e o outro faz, tá? Eu vou lembrar o ciclo, como ele funciona. Primeira coisa, quando você vai orientar para fazer pranayama, você tem que orientar a postura da pessoa, né? Então a pessoa está sentada aqui, tá bom, tipo, acabou, né? Não tem espaço. A coluna deve estar ereta, coluna retinha. Então, se precisar, dá um apoio aqui para os joelhos descerem, para o quadril subir. Porque se a pessoa está sentada aqui, ó, ela não consegue, fica comprimindo aqui o pulmão. Então, dá uma altura, coluna reta, ombros relaxados. É sugerido os mudras aqui, Jnana Mudra, que é o mudra do conhecimento. Então, estica os braços, apoia, né? Fica com ele confortável aqui, polegar e indicador tocando, traz lembrança, conexão. E aqui, que é esse Vishnu Mudra, que é o dedo indicador e o dedo médio, e vira aqui, ó, esse movimentozinho que vai fazer para tampar. Não precisa, tem gente que faz assim, tampar o nariz. É só você realmente tocar assim, ó. Você já bloqueou aqui, tá? Então é isso aqui.
Isso aqui, isso aqui já está o suficiente. Você já vai ver que o ar não vai mais passar desse lado. Às vezes a gente vai fazer ciclos muito longos e o braço cansa de ficar aqui, a pessoa começa a cansar o braço. Então, uma sugestão é apoiar o braço aqui, que ajuda a ficar um pouquinho mais confortável. Tem algumas pessoas que fazem aqui, que é aqui, ó. Coloque esses 2 dedos aqui no meio e fica aqui. Eu, né, não gosto muito, porque a sensação que eu fico tampando aqui, que o ar, sabe, essa minha mão fica na frente. Então, eu gosto aqui, que daí eu consigo, e sempre vai ser com a mão direita. A mão esquerda vai estar apoiada aqui. Então, oi? O dedo. Pode, não, não tem problema. Não, não tem problema. Não. Outra coisa, sempre vai começar pelo lado esquerdo, troca o lado, exala direito, inspira desse mesmo lado, exala esquerdo. Isso é um ciclo completo. Comecei inspirando pelo esquerdo, terminei exalando pelo esquerdo. Isso é um ciclo. Dúvidas? Você vai orientar a pessoa. Então, você colocou ela sentadinha, coluna ereta, tudo certinho. Você tem que orientar ela para soltar o ar, porque às vezes ela está lá, tá inspirando, aí você fala, inspira, mas ela já estava inspirando. Então, para você zera a pessoa, zerou. Ó, solta o ar. Agora vamos começar. Inspira pelo lado esquerdo, exala lado direito. Tá? Hã? Isso. Um vai dar o comando e o outro vai fazer, tá? 6 ciclos. 6 ciclos, tá? Como que é uma média ok? Porque para algumas pessoas respirar não vai ser uma respiração muito longa. Então, se vocês observarem, quando a gente faz aqui, tem gente que termina super rápido e tem gente que fica bastante tempo. Acho que a respiração é um pouco mais longa, tá? Para quando você está ensinando, o ideal é você fazer uma média aqui, o tempo de 4 tempos. Então, 1, 2, 3, 4, exala, 1, 2, 3, 4, que normalmente é super acessível para a maioria das pessoas saudáveis, tá? Não, a gente não vai fazer sem, agora não, tá bom? Hum? Faz o mulabanda e aí tenta fazer a respiração mais fina e mais superior. Sim. Tati. Dúvidas? Dúvidas, meninas? Tudo certo aí? Tudo Tá? certo. É só uma curiosidade. Para que não fique muito confuso aí para vocês, vocês podem fazer 6 ciclos. Se uma quiser conduzir, tá? Pra mim é tranquilo. Eu já faço praticamente Tá todos bom. os dias, então a prática já é. Elas estão sem áudio aqui, né? Eu acho que ele desliga. Oi. Não, ele desliga, tem hora. Oi. 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 Tá, saiu. Aham. Deu certo. Saiu? Então tá bom. Aham. Não, eu falei que pra mim é tranquilo, porque já é uma prática que eu pratico há bastante tempo, né? Então Peraí, que agora. já é natural, já. Parou. Não, não para de interferência. Vamos fazer uma guia e as 2 fases? E depois uma guia e as 2 fases? Pode ser? Tá, obrigada. Mas daí eu vou. Aí desligo o meu áudio lá para não atrapalhar elas.
parece que eu não tô aparecendo aqui. Tá aparecendo, Flávio. Engraçado que quando eu vejo vocês, eu não me vejo. Engraçado. Tem que mudar tem ali no View, você pode colocar outro estilo da tela, né? E aí aparece todo mundo. Ela quer que a gente faça junto? É isso? Eu não preciso. Acho que é. Eu entendi que era para uma guiar e duas fazerem, e depois ir trocando. Ah, É? entendi. Vamos. Pode ser duas guiando, se vocês quiserem guiar, não sei como que vocês são. Pra mim é tranquilo. Ela falou o contrário, Nath. Uma guia, duas fazem. Uhum. Tá. Vocês querem guiar para aprender ou querem fazer? Eu acho que você pode guiar primeiro e depois a gente alterna. Tá, vamos lá então. Coluna reta. Ela falou, né? Eu normalmente eu coloco aqui, mas pode fazer só com esses dois dedos, né? Então, tampa aqui a narina direita com o dedão. Inspira pela esquerda. Tranca com o dedinho aqui à esquerda. Exala o ar pela direita. Inspira pela direita, tranca, exala pela esquerda. Um ciclo. Inspira pela esquerda, tranca a narina, exala pela direita. Inspira pela direita, tranca, exala pela esquerda. Inspira pela esquerda, tranca, exala pela direita. Inspira pela direita, tranca, exala pela esquerda. Inspira pela esquerda, tranca, exala pela direita. Inspira pela direita, tranca, exala pela esquerda. Inspira pela esquerda, tranca, exala pela direita. Inspira pela direita, tranca, exala pela esquerda. Inspira pela esquerda, tranca, exala pela direita. Inspira pela direita, tranca, exala pela esquerda. Inspira pela esquerda, tranca, exala pela direita. Inspira pela direita, tranca, exala pela esquerda. Último ciclo. Inspira pela esquerda, né? Exala pela direita. Direita. Exala. Para mim, um ponto que é bem legal, eu vou tentando, no início, às vezes, quando eu começo o ciclo, parece a respiração ela tá pesada, né? A gente tá tentando puxar assim pelo nariz, mas conforme você vai fazendo, a gente vai suavizando a respiração. Eu gosto quando eu faço de imaginar como se fosse um triângulo da energia acontecendo exatamente nessa região, indo e voltando, circulando, né? Nesse foco.
Não sei se vocês já faziam também, né, essa respiração, mas eu já, a pessoa ansiosa já estava acostumada a fazer essa. Eu fiz algumas vezes, assim, já tinha visto na internet antes de fazer yoga, eu já tinha visto que era bacana, então algumas vezes eu pratiquei assim, mas pouco. Agora que eu tô fazendo todo dia. Eu gosto muito, me É, sinto muito quando eu faço. ela é boa à noite, assim, também fazer quando você tá meio agitada antes de dormir. Às vezes, quando eu tô muito agitada, nossa, Amo. faz ali 5 ciclinhos, tranquilo, você É ótimo. já senta. Próximo. Vai lá, Flávia. Vamos conduzir você. O que a gente fala mesmo, eu não consigo dizer os nomes, sabe? Como que é? Como a gente fala essa respiração? É, é, Nadi Shodna, Shodna, Shodna. Adishodhana? É, Adishodhana. os Então vamos nadis, lá. né? Então vamos lá, coluna ereta. A gente pode apoiar então a mão esquerda. Eu não sei como que chama esse símbolo também, esse tem um nome que fala também para o dedo ficar assim na esquerda, né? Mão esquerda assim, recostada no joelho e a outra mão então, né, nesse formato polegar e indicador, pode encostar aqui no peito, né? De olhos fechados. Então nós vamos com o polegar tampar a narina direita, iniciar então pela narina esquerda. Então, são 6 ciclos, né? É isso, 6, né? Então vamos lá. Inspira pela narina esquerda, tampa com dedo mínimo, solta pela narina direita. Inspira pela direita, tampa, solta pela esquerda. Inspira pela esquerda, tampa, solta pela direita. Inspira pela direita, tampa, solta pela esquerda. Inspira pela esquerda, tampa, solta pela direita. Inspira, tampa, solta pela esquerda. Inspira, tampa, solta pela direita. Inspira, tampa, solta pela esquerda. Inspira, tampa, solta pela direita. Inspira, tampa, solta pela esquerda. Inspira, tampa, solta pela direita. Último ciclo. Inspira, tampa, solta pela esquerda. Acho que eu contei certo, né? Eu sempre me perco na contagem. Eu não tava contando, não, tá? Só indo. Eu não contei, mas Flávia, a Tati falou que o ciclo começa e termina pela esquerda. Então Isso. começa sempre exalando na esquerda e termina sempre expirando na esquerda, né? É um, é um vai e volta, inspiração. Terminei? Falei sim. É, Acho que eu teve não algum terminei. que você confundiu ali, que você esqueceu uma narina. Ah, então deve ter. Mas parece que eu falei.
Ah, eu acho que eu. Deixa eu falar, Você falou respira. esquerda, depois eu acho que você falou esquerda de novo, e aí acho que daí foi pra direita. Eu lembro que eu acho que eu tava aqui, aí você falou a outra. Falei, olha, eu nem cheguei lá ainda. Mas tudo certo. A gente vai indo. Ai, gente, eu confundo. Desculpem. Importante é fazer. Não, tudo certo. Acho que era isso. A Vanessa quer conduzir também? Posso conduzir. Vocês querem fazer os 6 ciclos ou a gente reduz os ciclos? Mais três, só pra você testar como que é a condução. Tá, então vamos lá. Senta numa postura confortável, coluna ereta, mão direita apoiada no joelho. A gente vai unir polegar e dedo indicador, Mão apoiar esquerda, no joelho. joelho. Mão esquerda, né? Uhum. Mão esquerda, né? Desculpa, mão esquerda. A mão direita, nós vamos fazer o Vishnu Mudra, dedo indicador e médio na palma da mão, polegar, anelar e mindinho abertos. E aí nós vamos soltar todo o ar, esvaziar o pulmão, fechar a narina direita com o dedão, inspira. Alterna, fecha a narina esquerda, solta o ar pela direita. Inspira a direita, fecha, exala pela esquerda. Inspira pela esquerda, fecha a narina, exala pela direita. Inspira a direita, fecha, exala pela esquerda. Inspira a esquerda, fecha, exala pela direita. Inspira a direita, fecha, exala pela direita. Bom? Muito bom. Muito bom, é isso aí. Eu até Obrigada. hoje eu tenho uma dificuldade com direita e esquerda. É, Às vezes eu falo para minhas alunas, joga o peso para o lado esquerdo e é para a direita. Daí eu falo, não, a outra esquerda. às vezes acontece também. Eu bugo assim e falei, tá, mas pera, agora é direita ou esquerda? Que lado que eu tava? Aham. Acontece nas melhores famílias. Gente, eu vou fechar a câmera um pouco. Eu vou ali fazer um arroz enquanto tem.
Oiê. Oi, Meninas, estão me ouvindo? agora tô, aham. É... Deixa eu conferir aqui, peraí. Tá, a gente já vai voltar. Ok. Elas estão aqui, né? E abre o áudio delas. Né? Tá. Men- Oi, estão me ouvindo? Vamos lá. Como foi a dinâmica de vocês? Deu certo, aham. A gente cada uma falou. É? Deu dúvida? O ritmo foi suficiente? Tranquilo? E sim, então, é tranquilo das três. Tá. Uhum. Eu só me confundi um pouquinho com direita e esquerda, mas isso é normal de minha pessoa. Ah, tá. É, isso de direita e esquerda tem que fazer um estudo profundo para não se confundir. Certo. Tá. Vixe, eu tô aí, eu tô aqui. Uma coisa muito importante quando a gente está fazendo uma dinâmica, ainda mais no caso, né, de uma pranayama, mas isso vale para a asana, para a aula que você está dando. Quando você está orientando, você tem que olhar para o aluno que está fazendo, né, para os alunos que estão fazendo. Porque às vezes você fica lá, ai, agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, aí o Fernando quase matou as meninas. As meninas estavam quase fazendo um bástrica.
Da direita, aí eu tava guiando, olhando só pra minha mão. Aí eu falava direita, esquerda, esquerda. Aí eu olhei pra ela, ela só ela fazendo um ritmo muito rápido. E aí, e elas completamente obedientes. E aí eu regulei com o ritmo delas. Né? Tipo assim, você tá na frente assim, se você não prestar atenção, você pode guiar do lado errado da narina, nem voltar na esquerda, para a direita. É. Tá. Então, às vezes o aluno está lá morrendo, sufocado, e você lá prestando atenção a que lado que é. Então, você orienta e olha para quem está ali na sua frente, né? Princípio básico do professor. Para não deixar. Né, Tati? É muita informação para quem está guiando. Oi? É Fala um muita pouquinho mais alto. informação para quem está guiando. É igual o Fernando passou a situação. Eu passei a mesma situação, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, eu não posso errar ao lado. E eu ainda tinha que contar qual, né? E eu confesso que eu perdi, passei uma, né? Então ela fez 7, eu fiquei bem quietinha, né? Aham. Mas porque a informação, eu fiquei pensando, meu Deus, né? E se eu for guiar várias pessoas, né? Ou duas pessoas, eu já vou fazer né? A gente tem que ter essa prática muito consciente. E a minha grande dificuldade, eu confesso, saber que ciclo que eu tô. Eu Uhum. me perco na contagem dos ciclos. Ah, tá. Tá. Aí isso eu confesso que, né? Eu fiquei pensando, quando eu tô fazendo, onde que eu guardo na mente essa contagem, né? Ah. Eu estava até comentando com ela. Eu não Uhum. sei se é só eu que me perco nas contagens. É o que eu faço. O que eu faço, por exemplo, eu vou dar 10 ciclos aqui para vocês. Então, aqui a gente tem as falanges, né? Então, eu conto aqui. Eu estou aqui, eu fico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim. Esse é um segredo. Que mudra é esse? Porque aqui, na verdade, assim, eu não tô fazendo para a Nayana, eu estou orientando vocês. Então, às vezes eu faço para que a pessoa possa me espelhar e entender o movimento, os 3 primeiros ciclos, depois eu fico contando. Quando você está ensinando, conforme você vai ganhando mais habilidade, você não precisa mais fazer, você vai só conduzir. Então, aí, né, o Fernando estava fazendo, ele tinha que olhar para a mão dele, ele fazer e ainda ele lembrar das meninas. Então, isso faz parte, é o processo de aprendizado. E aqui no curso, vocês vão treinar, fazer um com o outro, fazer um com o outro. Aqui é o lugar que vocês vão poder errar e ficar consciente. Ok, errei, agora como que é mesmo? Né? Para praticar bastante isso, para se sentirem seguros, para poder ensinar. Tá tudo certo, né? Mas tem essas diquinhas assim que a gente vai tentando usar, né, para ajudar, porque pode ser que se perca também, né? Sempre lembrando, nesse caso desse pranayama, inspira pela esquerda, vai fazer o ciclo completo, terminou de exalar pela esquerda, isso é um ciclo. Ah, tá. Ah, entendi. Nas plantas, sim, pode ser. Pode ajudar, tá? Isso dá uma alteração na consciência? Sei lá. Vai, né? Tipo, tô fazendo aqui, tá muito bom. Hoje meu dia vai ser respirar. Tá. Tipo, não, façam 10, só façam 10. Não, não passa de 50, não, que você vai. Não fica na meditação respirando, né? Tipo, por que tem Normalmente, o alteração na pranayama ele consciência? tem uma função. No caso do Nadi Shodhana, né, de estabilizar
e equilibrar, acalmar a mente, né? Então, às vezes é o suficiente fazer 15 ciclos e aí depois sentar e observar como ficou a respiração. Ficar ali em estado de meditação, focado na tua respiração. Isso você pode fazer esse trabalho, né? Eu nunca testei fazer 50. Você pode testar e me falar. Mas eu também nunca vi assim nas escrituras ou qualquer definição, não faça porque pode acontecer alguma coisa. Não. As retenções que são um pouquinho mais perigosas. Nos pranayamas, então vocês vão aprender os pranayamas, e com o tempo a gente vai entendendo, quanto mais controle de respiração, mais você consegue fazer as retenções. A retenção é quando a pessoa tem um pouquinho mais de domínio dessa energia vital, do prana, da respiração. Porque dá uma sensação de pane, até da sensação de estar afogado, assim, né? De se sentir mal. Então tem que ser bem progressivo, com calma, tá? E tem, claro, retenções muito longas que, dependendo da situação, falta oxigênio, a pessoa desmaia. Isso eu já ouvi relatos. Então, as retenções tem que ir com muita cuidado, cautela, para ir avançando nessa. Contanto que aqui a gente está começando a fazer retenção com 2 segundos, né? Porque a retenção, ela dá uma sensação de pânico em algumas pessoas. Então, você vai começar a ensinar para alunos que nunca fizeram, é a primeira vez, não vai fazer retenção. Depois de um bom trabalho de respiração, de prática de asana, de prática de pranayama, só respirando, aí sim talvez você comece a colocar umas retenções curtas. Tá? Elas são mais que pode gerar aquilo que a gente não quer, que é a pessoa entrar em pânico, ficar com medo. E essa respiração que a gente fez em um dos anos de assim, de colocar a língua para fora, né? Uhum. Essa respiração mais externa, assim, Uhum. ela, não sei, para mim foi bem, não sei, diferente. Primeiro que eu senti esse travamento mesmo e me recordou de momentos do outro curso de ter uma alteração de consciência nesse tipo de respiração mais rápida e ofegante, assim, de colocar para fora mesmo. A gente não, a ideia não era estar ofegante, era a gente fez. De outra forma. Eu senti, tipo, travado mesmo. Ah, tá. Pode ser que alguma coisa ali não processou bem, porque é uma limpeza energética, né? É a gente fazer esse processo de colocar para fora aquilo que está dentro. Então, tem uma postura que é o Simhasana, que é mais comum, que é aqui, né? Aqui. Aí você faz esse movimento. Aí você faz. E aí você vai colocando para fora. Ela faz esse movimento de colocar aqueles sapos que a gente engole, sabe? A gente Acho que no sente aqui. vídeo de ontem, Uma coisa que quem trabalha com a Cristina saúde vai Machado, saber gente. disso, assim, tem muita mulher que tem problema na tireoide. Por quê? Tá aqui, ó. Aqui colocou uma trava. Então, uma hora isso aqui explode. Se não conseguiu falar o que tem que falar, se não conseguiu se expressar, se não conseguiu falar não, né? Então, essa energia fica aqui e como chega uma hora que não aguenta e explode, né? Então, e aí estoura aqui a tireoide para de funcionar, só vai funcionar com medicação. Então, o que a gente está lidando aqui é com campos sutis, energéticos, emocionais. Vão vir coisas, tá? Quando vier, acalma, respira, tá tudo bem. Acolhe aquilo que está surgindo. Não precisa fugir ou negar ou ter que não, tem que fazer, tem que resolver. Vão ter coisas que vão surgir e conforme você vai aceitando elas surgirem no caminho, você consegue acolher, daqui a pouco não faz mais sentido aquilo estar, sabe? Então é como o acolhimento é a melhor coisa que pode ser feita nesse momento, né?
A gente não vai conseguir dar respostas aqui, porque travou, né? Mas vai processando. Algum momento que fizer de novo, observe. Se vai vir a mesma sensação, ou às vezes foi muito momentânea. A Mariana ia falar também, né? Você ia falar alguma coisa? Não. Ele fez essa. Né? Sobre tem algumas práticas, o pessoal está chamando de breathwork, mas eu imagino que tem alguma raiz nos pranayamas, que é a sim. respiração só pela boca, né? Respira pela boca, solta pela boca. E aí faz isso um bom tempo e leva a um estado de consciência alterado. Aí eu queria saber se tem realmente uma base nos pranayamas ou se é alguma outra corrente de prática, e os benefícios disso, né? O que eu, o que eu vi esses trabalhos de breathwork é que eu vi que a respiração, mas é somente pelo nariz. Esse que você viu é só pela boca? Só pela boca. Então, pranayama é somente pelo nariz. Por quê? Aqui na entrada das narinas, a gente tem captadores de prana. Já vem instalado. Todo mundo. A gente nem sabia. Olha que perfeito. Então, o pranayama, ele vai trabalhar com isso. E não sei se vocês sabem que aqui, ó, se a gente tirar o nosso nariz, aqui a gente tem a entrada do nosso cérebro, tá? Bem aqui. Então, a gente acessa também lugares ali mais profundos, né? Então, pranayama sempre vai ser pelo nariz. Mas eu já vi uns que eles chamam de breathworking, que é pelo nariz. Agora, esse aí que você viu, eu não sei. Eu acho que deve ter várias Muita coisa que veio do yoga e hoje em dia tá aí, que nem o vácuo, né? Que você falou, o vácuo, porque todo mundo conhece o vácuo, mas não sabe do movimento do Nauli, né? Mas veio do yoga. E aí foram colocando outros nomes, outras técnicas, assim, mas utilizando. É, sim. É, o próprio Joseph Pilates, ele estudou, ele praticou yoga. Aí ele pegou o conhecimento de yoga, reorganizou numa sala com equipamentos. Não é yoga, mas ele usou um monte de técnicas de yoga. Isso. E aí a gente tem, nossa, assim, se a gente parar aqui para enumerar muitas técnicas que foram utilizadas. Hoje em dia também tem o mindfulness nas empresas, que é estado de presença, mas sem nenhuma filosofia do conhecimento do yoga também, que é a própria meditação, é o que a gente está fazendo aqui, mas focado em vender mais. Mindfulness para vender mais, mindfulness para ser mais produtivo. Foco, né? O que a gente falou ontem, o foco ele pode ser direcionado para onde você quiser. Então, são técnicas que são muito antigas, muito bem testadas e que estão sendo colocadas no mercado aí de formas diferentes. Uma coisa que a gente tem que a gente que está estudando yoga e vê esse conhecimento, a completude que é a grandeza que é valorizar isso, né? O que eu vejo. Por exemplo, a gente tem uma questão que até foi colocada nas redes sociais da Aliança do Yoga, tá lá. O yoga foi apresentado para as PICs, então o yoga está nas PICs, tá? Que é as práticas integrativas do SUS. O que está acontecendo? Nenhum professor de yoga é contratado, se é contratado é por um valor ridículo, de barato, não paga-se o professor para isso. Pegaram e fazem um treinamento lá de 5 dias com as pessoas que trabalham dentro das unidades de saúde para ensinar algumas técnicas de yoga. E não valorizam o professor de yoga para estar lá dentro, né? Então, né, eu estava falando com a Andréia agora, ela trabalha dentro da universidade. As questões de suicídio, doenças, que a gente sabe que vem do campo emocional, que estão avançando cada vez mais, o quanto que
essas técnicas, né? O ensinamento de yoga poderia estar fazendo diferença nesses lugares. Mas você pode ter certeza, se forem chamar professor de yoga, é para a gente ir lá de graça dar aula. A gente faz com todo amor. Quando a gente reconhece que isso, tanto o bem que faz, a gente faz com todo amor. Só que a gente tem boleto para pagar. A gente tem vida, organização, tá? E isso ainda não é reconhecido. A gente tem feito, né? Muitos professores, a gente tem se unido para que a profissão do yoga seja reconhecida como profissão, que não é ainda, para poder fazer a diferença. Então, é um trabalho árduo aí de professores há muito tempo. A Aliança do Yoga tem feito um trabalho para que o yoga seja realmente considerado, né, e valorizado pelo que ele é. Porque há anos atrás, em 2004, a educação física queria que todos os professores de yoga fossem professores de educação física. Aí o CREF lá, ó, agora todo mundo tem que ter CREF. Então todo mundo ia ter que fazer. E aí todo mundo ia ter que ter faculdade de educação física para dar aula de yoga. Aí o que aconteceu? Vários professores de yoga, inclusive naquela época o professor Hermógenes estava vivo ainda, foram lá para Brasília, tiveram uma conferência tal, e eles explicando, 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 até que chegou um momento que não tinha mais como eles entenderem. E aí o Anderson, eu até me emociono, porque o Anderson Alegro, ele conta essa história e ele fala assim, então o yoga é isso. Começou a entoar o mantra Om. E aí aquela assembleia assim lotada de professores de yoga, de um monte de gente, todo mundo entoou Om. Aí depois ficou aquele silêncio. Aí toda aquela agitação que estava acalmou. Aí ele falou, isso é yoga. Então, o que a educação física tem a ver com isso? Né? Então, assim, é uma briga longa e a gente tem que manter ainda se sustentando, organizando, porque o yoga, a gente está vendo que não é isso, né? Mas ainda não é valorizado, ainda não é considerado. Então, a gente vê, assim, professores, né, lutando aí para poder viver com a situação de yoga. E até, assim, vem alunos aqui, né, para praticar aqui no Shanti, não, muito caro. Mas vai lá, compra uma bolsa caríssima. Gasta no restaurante, num almoço, R$ 500, entendeu? E não acha que é caro o yoga. Olha a complexidade que a gente está falando, né? A pessoa vem aqui, trata o físico, o mental, organiza tudo. Então, hã? É desconfortável, né? Porque precisa da disciplina, né? E a coragem. Sim, sim. Então, é bom que a gente tenha clareza, né? Onde estamos, o que estamos fazendo, o que estamos oferecendo, né? E ganhando esse campo, que ainda é de longa data, até que isso possa acontecer. Sim, sim, a gente já começou a movimentar. Tem um senador aqui que começou a apoiar, porque ele é amigo do embaixador da Índia, começou a movimentar. Mas é uma burocracia danada, ainda é muita política. E o problema é isso, assim, eu nunca gostei de me envolver muito para, né? Mas a gente teve que ir lá conversar com o senador. Teve que fazer isso, porque a gente sozinho não consegue, né? Que nem na época que o Anderson foi, o professor Hermógenes foram lá, eles tiveram que ir lá em Brasília, no Congresso, para conseguir que a educação física não tomasse conta, senão eles não iam conseguir. Então, tem coisas que a gente tem que ir cedendo, encontrando alguns aliados, alguém que vai ajudar, que tem algum interesse. É esse mundo que a gente vive, né? Você imagina se a educação física estivesse cuidando agora? Ela leva essa presença, assim, né? Essa coisa, né? De ajudar, elas estão lá treinando com a cabeça longe, celular na mão. Uhum. Mas de levar essa presença que o yoga traz para o treino.
É. Eu até converso muito com elas, acho que eu falo para elas que elas deveriam fazer uma aula como experiência, assim, para sentir, assim, não vai, também uma aula só pode ser que sinta, mas não tem nada a ver, Não tem nada a ver. não tem nada a ver. É. A gente está num momento muito crítico da humanidade, em que não é que a pessoa está treinando com o celular, a pessoa come com o celular na frente. Ela está assim, ela nem está vendo mais, ela nem saboreia, ela não sente mais, tá? Então, assim, tá muito crítico. E isso está refletindo diretamente em Campo Grande, é um dos lugares que mais tem suicídio no Brasil. Tem esse dado de jovens, sim. É. Tá. Por que está acontecendo isso? E no Brasil, por quê? Por que está acontecendo isso? Sabe? Então, o poder público tem que olhar para essa situação e tem que realmente tomar atitudes, colocar ações que vão fazer diferença na vida dessas pessoas. Que não é só ter um bom salário, ter um bom emprego, porque eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás um menino que estudava medicina na Unider. Teoricamente, numa condição, né, financeiramente organizada, estável. Então, não dá para saber, sabe? Então, assim, a saúde mental, ela está sendo deixada muito de lado. E esse poder que isso aqui tem sobre a gente, que não tem mais como a gente viver sem, né? Mas o poder que a tecnologia tem sobre a gente vai ter que ser reorganizado e a saúde mental se sobrepor a isso, porque senão, o que vai acontecer daqui a pouco? Documentário dos meninos, agora não lembro de qual plataforma é, que ele explicou, ele saiu da empresa. Porque ele explicou que tudo é voltado para te prender cada vez mais e fazer você pensar cada vez menos. Então, assim, ele saiu da empresa mesmo porque ele já não estava mais concordando com o que estava acontecendo. Acho que estava no Netflix, eu não sei o nome do documentário, posso pesquisar. Mas a mídia, ela ajuda muito na divulgação, só que ela é uma arma na mão das pessoas que não sabem usá-las, né? Ou usam para o lado negativo. Sim. Peraí, só um pouquinho, Graça. Eu estava assistindo um vídeo também falando sobre os novos filmes que estão vindo, que se você for comparar com os filmes de 10, 15, 30 anos atrás, a estrutura do filme é diferente. Porque são filmes que você não precisa pensar. São filmes que, assim, aquela cena que faz toda a diferença no filme, ela dura mais tempo, que é para a pessoa perceber. E antes era aquele momento no filme ali, você já pegava o lance. Como as pessoas hoje em dia ficam assim, olha o filme, olha o celular, olha o filme, olha o celular. Hoje em dia, as produtoras de filmes estão fazendo o quê? Esses momentos chave nos filmes, eles estão tendo uma duração maior, que é para a pessoa poder olhar no celular e olhar a cena. Então, assim, as estruturas, e são filmes, assim, bem basiquinhos, né? Tem uma estrutura, assim, tem o começo, meio, fim, que não foge muito do habitual, que a pessoa não precisa ficar pensando, não precisa ficar refletindo, não precisa mais ter essa visão crítica, como a gente tinha antigamente, como a gente assistia os filmes. Gente, quem que não assistiu Em Nome da Rosa? Aquele filme é... Você não assistiu? Assista! Em Nome da Rosa. É um filme extremamente filosófico, né? Ele é um filme que te coloca para pensar e o final dele é surpreendente. Coisa que hoje em dia a gente já não vê mais. E assim, a tendência é piorar. A tendência, pelo patamar das coisas que estão hoje, as pessoas não leem, gente. Você coloca lá um anúncio assim, ó, é tanto, você coloca lá, vendo tal coisa, é tanto, que não sei o que lá. A pessoa pergunta, quanto é? Pô, tá no anúncio, velho.
Fala com a Cecília. Aqui também acontece, gente. A gente faz um mantra aí, Vocês estão falando muita coisa, fazendo outra, porque querem saber, agilizar, mas eu vou falar. Mas é porque está fazendo coisas, muitas coisas ao mesmo tempo. Elas querem tudo muito rápido, muito fácil, não quer forçar a mente, justamente. Aí está fazendo, às vezes está até dirigindo, quer saber o preço da coisa, aí nem leu, só se interessou. Aí é difícil, por isso que acontece. É. E mata você de raiva. Mas é isso aí, gente. É porque assim, eu concordo com vocês em tudo que foi dito, mas assim, em se falando nesse sentido do que a gente pode estar fazendo para que isso seja diferente na nossa vida, na nossa família, eu acho que é um grande passo que a gente já está fazendo aqui, né? Tendo acesso a esse conhecimento e levando isso realmente para a nossa vida. Quando a gente tiver, que nem você falou, a pessoa está dirigindo e está querendo saber. Às vezes a gente faz isso, né? Daí a gente tendo esse conhecimento, esse pensamento, né, ela falou, as pessoas não leem. Eu estou incentivando muito a minha filha a ler. Ela tem 15 anos. Ela lê e às vezes ela processa mais as coisas do que eu. Assim, então, eu acho assim que para um futuro a gente pode estar plantando essas sementinhas. E assim, a gente não. O mundo não está perdido, gente. Não. Às vezes dá um desespero, o mundo está perdido, o mundo não está perdido. Né? Tem as pequenas esperanças assim que. Né? Eu estou procurando. Eu sou professora de fundamental, né? 7º ano, 9º ano. Então, assim, eu procuro levar esse conhecimento que eu tenho aqui para a sala de aula. Então, assim, eu falo para eles, respira, procuro trazer eles, também incentivo bastante a questão da leitura, porque você pede para eles escreverem um texto, gente, o texto deles é horroroso, a letra você não entende para começo de conversa, acentuação, pontuação, concordância, que é isso? Não tem, gente, né? Então, assim, eu incentivo bastante a questão da leitura. Agora, eu estou incentivando, estou passando muito conteúdo no quadro também. Eles reclamam, gente, como reclamam? Mas reclamam, né? Educação física, passando conteúdo no quadro, eles ficam putos. Mas, cara, é assim, não tem como eu vir aqui, receber esse conhecimento e não repassar, ainda mais para eles que são o futuro, né? São eles que vão ser os meus médicos, que eles têm essa noção de que educação física é ir para a quadra jogar bola, velho. Não, quando eu vou fazer um alongamento com eles, que eu faço um alongamento um pouco mais extenso, até porque a maioria deles, gente, crianças de 10, 12 anos que não conseguem chegar no pé. Na nossa época, a gente botava o pé na nuca. Os guris tudo torto, assim, tudo fechado, né? E as meninas também, tudo fechado. As pessoas, assim, sabe, muito... Para aprender, mas eu acho, eu percebo que é é uma obrigação minha, né? Se eu estou recebendo esse conhecimento, é obrigação minha repassar isso para os meus alunos. E a maioria dos professores se cansam, se esgotam, são tudo estressados e desistem disso aí. A maioria, tudo desiste. Sabe? A gente tem muitos professores afastados. Estou muito afastada. Então, assim, tem o projeto de yoga nas escolas. Hoje em dia, acho que a gente está com 8 escolas. Oi? Você está dando? Ai, que legal. Então, o projeto de yoga nas escolas, que já está acontecendo desde o ano passado. Hã? Dando retorno. Sim. Então, é algo que está acontecendo. Então, vocês quem tem, né, bacharelado e tem a formação em yoga, pode entrar nas escolas. É um reconhecimento, recebe um valor, eu acho que é 20 horas que tá, né? 20 horas, né? Então,
É, licenciatura, desculpa. Licenciatura é uma possibilidade de levar o yoga para dentro das escolas. Então, é algo que já está funcionando, está dando resultado. Muito legal. O projeto piloto aconteceu lá na Joaquim Murtinho, na escola Joaquim Murtinho, e foi bem bonito. A gente teve um resultado muito legal nas escolas, nos resultados mesmo. Então, foi bem legal. Pessoal, mas vamos sair para o almoço, que a gente passou até um pouquinho do horário. E a gente vai voltar 2 horas. Hoje a gente, que é domingo, a gente vai encerrar às 5 para poder liberar vocês um pouquinho mais cedo. Era para a gente terminar mais cedo hoje, mas tá bom. A gente volta às 2 e fica até às 5 para a gente trabalhar um pouquinho mais o restante. A gente vai trazer a consciência do trabalho que a gente fez ontem, tá? Samasthiti e dentro das outras posturas. Então, só para a gente encerrar aqui, Shanti, Shanti, Shanti. Shanti significa paz, para que haja paz dentro de você, para todos os seres e em todo o seu entorno e é tudo aquilo que a gente não tem controle. Inspira. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Bom almoço. Até daqui a pouquinho.